Graça e paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, irmãos da Primeira Igreja Batista de Tumbiara, a qual tenho prazer de ser pastor, a todos os meus amigos do YouTube, do Facebook, pessoas que nos acompanham nas redes sociais, que essa paz maravilhosa de Cristo, que essa paz da Páscoa esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos hoje comemorando a Páscoa, muito semelhante ao que se comemorou pela primeira vez lá no Egito, quando a Páscoa era comemorada nos lares, com as famílias, quando lá no Egito o povo de Israel era prisioneiro, era um povo castigado, e Deus mandou então a libertação àquele povo, e a última praga foi o momento em que Faraó cedeu para que o povo saísse. A última praga era a morte dos primogênitos, a ira de Deus sobre os primogênitos do Egito. A maneira de proteger seria sacrificando um cordeiro pascual, e além de sacrificá-lo, o sangue deveria ser colocado nas portas, para que quando o anjo da morte viesse, ele pulasse. E aí o significado de Páscoa, passagem, porque a morte passou, porque Deus passou no Egito, mas ela pulou o povo de Deus, e ela pulou porque eles tinham participado da Páscoa. No Novo Testamento nós temos essa Páscoa também, mas a Páscoa no Antigo Testamento ela é um protótipo, ela é um pequeno plano do grande plano que Deus estava para fazer. Ali no Antigo Testamento o plano era libertar o povo do Egito e levar à terra prometida, e preparar aquele povo para o grande plano que Deus iria fazer anos mais tarde, com a vinda de Jesus Cristo, porque Jesus é o grande Cordeiro Pascual, porque quando Jesus faz a sua Páscoa, ele realiza a ceia, aonde se come do corpo e se bebe do sangue, o corpo representando o cordeiro e o vinho representando o sangue, como lá no Antigo Testamento. Só que lá no Antigo Testamento foi para libertar um povo, agora no Novo Testamento é para libertar todos aqueles que creem. Agora no Novo Testamento é para dar nova vida para todas as novas gerações, para um novo Israel. Agora é para libertar do pecado e trazer para a salvação, é para libertar das trevas e trazer para a luz, é para libertar da morte e trazer para a vida eterna. Eu quero falar rapidamente com você, meu irmão, minha irmã, porque que Jesus é o meu Cordeiro Pascual, é o nosso Cordeiro Pascual, porque que Jesus é a nossa Páscoa. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, João diz na sua revelação que algumas pessoas estavam recebendo a marca da besta, e essas pessoas que estavam recebendo a marca da besta é porque o nome delas não estava escrito no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação deste mundo. Neste versículo chama muito a atenção esta palavra: o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. João se refere não ao jardim do Éden, não ao princípio, não, João se refere à fundação deste mundo, desta terra que nós vivemos. E se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vai entender que nós viemos do jardim do Éden, que nós viemos do que chamamos de céu para esta terra, por causa dos pecados de Adão e Eva, e esses pecados passou para os nossos pais, e foi passando de geração em geração, e chegou até nós e continua passando, a morte espiritual. Por causa disso, Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi morto já para haver uma salvação para nós, uma direção, um caminho para nós. Jesus é o Cordeiro da Páscoa porque ele foi morto pelos nossos pecados, foi sacrificado pelos nossos pecados, foi sacrificado em substituição a mim e a você, assim
assim como aconteceu no Egito, um cordeiro foi morto, um sangue foi colocado sobre as portas, para que as famílias ficassem saudáveis, livres, para que pudessem ir embora daquela escravidão. Jesus é o meu cordeiro pascual, porque ele se sacrificou por mim. Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Normalmente, as ovelhas são para o usufruto do próprio pastor e da sua família. As ovelhas são para que o pastor retire a lã e retire a carne, mas o nosso pastor, ele dá a carne dele, o sangue dele, pela minha vida e pela sua vida. Por isso Jesus é o nosso cordeiro pascual. Por isso Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, porque ele toma o meu lugar e ele toma o seu lugar, para que nós possamos atravessar o Egito e chegar à terra prometida. Ele faz para todos aqueles que aceitam esse sacrifício. Por quê? Porque no dia da Páscoa lá no Egito, não foram todos que fizeram isso. Muitos enfrentaram a morte, muitos tiveram a tristeza de se perderem no Egito, mas foram aqueles que acreditaram, foram aqueles que comeram da Páscoa e participaram da Páscoa do corpo, da Páscoa do sangue precioso de Jesus. Por isso Jesus, para os cristãos, é a verdadeira Páscoa, porque ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para aqueles que creem possam comer do cordeiro pascual, do seu corpo, e participarem da vida de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Segundo, por que que Jesus é a nossa Páscoa? João, no capítulo 1, versículo 29, quando vê Jesus, disse assim: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa, porque sobre o cordeiro existe um sangue precioso, existe um sangue valioso, que tem poder de tirar o pecado deste mundo, tem o poder de tirar os nossos pecados. Lá no Egito, quando o cordeiro foi sacrificado e as pessoas comeram da carne do cordeiro para comemorar a Páscoa, comeram também ervas amargas para lembrar dos dias difíceis que viveram lá no Egito, eles retiraram o sangue para colocar sobre os umbrais, porque o sangue tinha uma representação importantíssima. Sangue é vida. A maneira de pagar os nossos pecados que aconteceram lá na fundação do mundo, quando nossos pais pecaram, só podia ser pago pelo sangue. É por isso que a palavra do Senhor nos diz assim, olho por olho, dente por dente. Em outras palavras está dizendo assim, lá no Antigo Testamento: se você matar alguém daquela família tem direito de matar alguém da sua família. Ou seja, ou é sangue por sangue, olho por olho. Por quê? Porque só sangue pode pagar dívida de pecado. E para que o nosso sangue não fosse derramado, Jesus derramou o sangue dele, para que através do sangue dele, o nosso sangue não precisasse ser derramado. Por isso, quando a morte passou, ela teve que pular as casas que estavam com o sangue, porque o sangue é sinal de dívida paga, o sangue é sinal de que não existe mais condenação, o sangue é sinal de que a ira não tem mais poder, porque o sangue já pagou a dívida, o sangue aplaca a ira. E aí, por isso a morte pulou a casa deles. Jesus é o nosso cordeiro pascual, porque o sangue de Jesus tem todo o poder para nos purificar, nos perdoar, nos santificar. O sangue de Jesus tem todo o poder para nos colocar diante do Pai novamente. O sangue de Jesus tem o poder de nos justificar, de nos fazer justos diante de Deus. Nossos pecados trazem sobre nós a ira de Deus, mas o sangue de Jesus traz sobre nós o perdão de Deus. Por isso Jesus é o nosso cordeiro pascual, porque o seu sangue perdoa-nos de toda a dívida.
a todos aqueles que creem. Terceiro, por que Jesus é a nossa Páscoa? Porque Jesus é o Cordeiro da nossa salvação. Em João capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Preste atenção à palavra, já passou. Páscoa, não no grego, no Novo Testamento. No Antigo Testamento é passa, no grego é Páscoa. Ou seja, Jesus é o nosso Salvador, é o Cordeiro da nossa salvação, que quando nós cremos em Jesus, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. O que aconteceu no Egito? Eles saíram do Egito e foram para a terra prometida. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Ele primeiro teve que passar pela morte, como todos nós um dia teremos que passar, mas ele também passou da morte para a vida, mostrando para mim e para você que todos aqueles que fazem parte da Páscoa de Jesus, do sacrifício de Jesus, que comem do corpo e bebem do sangue de Jesus, também passarão da morte para a vida. Essa passagem não começa depois que morre, ela começa primeiro em vida, enquanto estamos aqui. Por isso que ele diz assim: em verdade te digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Por quê? Porque estávamos mortos espiritualmente, porque estávamos distante de Deus. Mas quando comemos da Páscoa, quando participamos da Páscoa, quando o sangue de Cristo recai sobre nós, a gente passa da morte para a vida, ou seja, uma nova vida aqui em Cristo. Por isso Paulo diz assim, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele tem o poder da morte e o poder da ressurreição. Ele toma o nosso lugar na morte para trazer ressurreição. Ele morre por nós para nos trazer a vida, porque espiritualmente já estávamos mortos, sem vidas, distante de Deus. Mas quando comemos da Páscoa, quando participamos da Páscoa, quando recebemos a Páscoa de Cristo, Ele nos traz da morte para a vida, para a ressurreição, para uma nova história. Ele nos transforma no primeiro momento e depois Ele nos transporta. No Antigo Testamento foram tirados do Egito e levados para a terra prometida. Agora seremos levados daqui de volta para o jardim do Éden, de volta para a casa do papai, porque a morte é vencida na Páscoa. O Cordeiro se faz a morte, mas o Cordeiro faz a vida. Ele morre, Ele ressuscita para que tenhamos vida. Que a verdadeira Páscoa de Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que esta Páscoa maravilhosa transforme o seu lar, seu marido, sua esposa, seus filhos. Que esse poder maravilhoso que tem o nosso Senhor Jesus Cristo seja o poder que seja derramado sobre a sua casa. E que nós, aqueles que creem nessa Páscoa, aqueles que entregaram a sua vida a essa Páscoa, possamos hoje comer do corpo, beber do sangue, lembrando que Ele é a nossa salvação. Hoje, quando ceiarmos, sabemos que Jesus, o corpo de Jesus, no pão não é o corpo, e nem o suco de uva é o sangue, mas nos faz lembrar de que se hoje podemos ceiar como povo de Deus, é porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, é porque o sangue do Cordeiro tira todo pecado e paga todo pecado daqueles que creem, é porque Cristo é
o Cordeiro da nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Feliz Páscoa aos meus irmãos, aos meus amigos, em nome de Jesus. Amém.